De volta ao Educador Entrevista. Bem, hoje, como eu disse a vocês, eu recebo aqui no estúdio o Breitner Ferreira. O Breitner, que é coordenador de marketing do Claretiano, né? O Claretiano aí que é grande parceiro nosso aqui, né? No sentido de passar informações aí para as pessoas, de trazer aí pauta, né? Que é de importância. E hoje nós vamos falar aí de um momento importante aí, de um dia importante, que é o dia de comemoração aí do Dia Mundial da Educação. E vamos falar aí sobre a importância disso, né, Breitner? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Valéria. Exatamente, hoje o nosso papo aqui é para falar sobre o Dia Mundial da Educação. Vamos conversar um pouquinho para falar sobre a educação, o papel do Claretiano nessa missão de educação. Então, isso é um papo bem bacana aqui hoje. Exatamente. Bom, a gente sabe aí que esse dia aí ele foi instituído há 25 anos atrás, né, Breitner? O Dia Mundial da Educação. Líderes de 164 países, inclusive o Brasil, durante o Fórum Mundial da Educação, decidiram aí simbolizar o dia, unidos por um movimento de educação mundial com compromissos firmados aí até 2030. E as instituições, né, como um todo, precisa abraçar essa responsabilidade, né, Breitner? Sim, exatamente. Hoje, grande parte de todo esse mundo em que a gente vem vivendo, nessa sociedade que a gente está cada vez mais transformando, a educação tem um papel principal e um dos papéis fundamentais, que é justamente nortear essa sociedade, né? Através da educação que a gente consegue promover essas mudanças, consegue promover uma sociedade melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, é nossa missão diariamente. Sim, e com o seu olhar aí, de acordo com tudo que você acompanha aí, principalmente lá no Claretiano, né? Você acha que a gente tem o que comemorar nesse dia? Nós temos muito o que comemorar, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho na história, até mesmo do próprio Claretiano, há 20 anos atrás, nós começamos com o ensino EAD, o ensino à distância. E hoje, a maior parte do mercado, né, de estudantes do ensino superior, eles estão concentrados justamente no ensino à distância, né? Que é justamente um modelo onde ele abre a oportunidade para várias outras pessoas, em que, se a gente seguisse num modelo, entre aspas, tradicional de ensino, a gente não conseguiria ter tantas pessoas formadas no Brasil e no mundo, né? Então, olhando para isso tudo, esse é um dos pontos em que já traz uma reflexão muito forte, né? E a gente passou aí por um momento difícil, que foi a pandemia. Sim. Mas eu acho que essa situação fez com que o ensino à distância acabasse se firmando, né? Que as pessoas acabassem conhecendo a necessidade e o resultado desse ensino à distância. Sim. Durante a pandemia, a gente fala que existem dois mundos, né? O antes da pandemia e o pós-pandemia. Porque justamente nós notamos que no mercado educacional como um todo, principalmente no ensino superior, grandes instituições elas sentiram o impacto do ensino à distância, né? Algumas instituições já atuavam no ensino à distância, só que elas tiveram que se refazer praticamente completamente para poder atender às necessidades da população, dos alunos. E nós fizemos isso no dia a dia, porque como nós começamos o EAD, nós somos uma das primeiras instituições de ensino do Brasil com o EAD, nós já tínhamos praticamente um ecossistema todo montado para o aluno. Então, nossa adaptação nesse cenário ela foi muito rápida, né? E nós vemos o quanto o mundo e o comportamento dos alunos eles mudaram depois da pandemia. Porque ainda existe, obviamente, um certo preconceito com o EAD, né? Tem a visão de algumas pessoas e até mesmo de algumas instituições de que o EAD ele é mais facilitado ou é mais para a pessoa ter o diploma e tudo isso. Então, a gente viu que com o EAD, se não existisse o EAD, praticamente seria impossível as pessoas continuarem os estudos, né? E nós tivemos aí praticamente quase 2 anos completos de pandemia, né? Então, o EAD, acredito que assim, durante esse período e após esse período, ele foi extremamente necessário, mudou o ciclo da educação. Mesmo porque, né, as crianças já começaram a ter acesso a esse ensino à distância. Exatamente. Porque até um tempo atrás, né, eram mais os jovens, os adultos, criança não tinha esse contato aí com o ensino dessa maneira. Sim. E a pandemia fez com que já se tivesse aí essa experiência, quer dizer, já preparou um pouco mais, o que de repente até abriu um pouco mais o caminho, né, Brian? Sim, com certeza. Obviamente que
teve todo o lado extremamente negativo da pandemia, mas ela também veio para nos acordar também, né, para abrir os nossos olhos e ver o quanto a gente precisava melhorar enquanto qualidade de ensino para o ensino à distância. Exatamente. Também. E o quanto isso nos trouxe hoje essa necessidade, né? Hoje, praticamente todas as instituições elas oferecem ensino à distância e é uma briga justamente pela qualidade agora do ensino, né? Exatamente. Bom, o Breitner, e assim, o claretiano em si, como que ele se posiciona no contexto da educação nacional? Assim, quais as contribuições, uma vez que o claretiano não está só no Brasil, Sim, né? Com certeza. O claretiano, desde a sua fundação, sua criação como faculdade e até mesmo como colégio, a gente tem uma missão muito forte que é a missão de formação humana, né? Então, a nossa busca, a gente tenta deixar isso muito claro, até mesmo dentro do corpo acadêmico, dentro do dia a dia do aluno, que nós não estamos aqui apenas para formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Eu não quero formar apenas um advogado, um administrador. Então, a nossa busca e a nossa constante evolução é justamente para fazer com que as pessoas visualizem que o claretiano ele é para uma formação humana. É para você entender o seu papel na sociedade, para você entender o seu impacto na sociedade, como que você vai, de fato, agregar. Até porque a gente está falando de vidas, né? Não é simplesmente uma profissão, não é simplesmente um número, são vidas em que a gente está formando ali. E os alunos passam aí 2, 4 anos, 5 anos dentro da instituição. Então, a nossa grande busca, o nosso grande impacto é cada vez mais esse. Que as pessoas entrem no claretiano e elas consigam sair com a vida transformada. Não somente para o mercado de trabalho, na verdade, muito pelo contrário. É mais a vida mesmo da pessoa, essa formação humana, do que apenas uma pessoa para o mercado de trabalho. Então, vejo que a nossa busca, como você falou, no nosso papel nacional, hoje o claretiano presente em mais de 70 cidades no Brasil, ela tem sido cada vez mais essa. Até mesmo com a distância, com o ensino à distância, conseguir manter essa qualidade, conseguir manter a nossa missão sempre estabelecida e a cada dia com os nossos alunos. E o claretiano ele já é referência aí que a gente sabe na área da saúde, né? Na área do direito agora, né? Que a gente está aqui com a faculdade de direito em Batatais, que é muito bem vista, né? Assim, no geral, e esses cursos que se refere aí à saúde e ao direito, geralmente parece que há aquela necessidade aí do presencial, né? Como é que o claretiano vê isso? Isso. O claretiano, a gente começou ali mesmo com o curso de educação física, né? E aí fomos expandindo o leque com os cursos da área da saúde. E aqui em Batatais, principalmente, nós somos referência no ensino da área da saúde, assim como a formação de professores no EAD, que hoje nós somos... a maior parte da nossa base de alunos do EAD ele vem da formação de professores, então temos aí, quando a gente olha para a graduação e para a pós, mais de 100 mil alunos formados em toda essa história de claretiano. E a gente sempre encontra, né, desde a nossa criação, o presencial ele sempre será necessário, acreditamos muito nisso, ele exige muito, né, dessa presencialidade. Óbvio que a gente tem avanços aí, fenômenos com a tecnologia, mas o presencial ele carece de uma necessidade até mesmo dos próprios alunos, né, cada vez mais estarem ali. E os cursos da área da saúde, fisioterapia, enfermagem, a gente precisa e a cada vez mais a gente vem se adaptando para entender também essas necessidades, né, com os laboratórios, com as aulas práticas, com tudo isso. Então, a nossa luta do dia a dia ali, enquanto instituição, é cada vez mais estarmos atualizados também para poder atender com os nossos alunos, né? Como você falou, o curso de Direito do claretiano é nota 5 pelo MEC, então um curso fantástico, reconhecido. Desde a concepção desse curso, nós montamos toda uma estrutura que, de fato, atendesse o aluno, né? Então, aqui no claretiano, e fica até um convite para as pessoas, né, caso vocês queiram conhecer, nós temos um tribunal do júri que foi montado para simular mesmo o curso de Direito. Então, você tem um tribunal do júri grande para você entender como que funciona esse tribunal do júri. Temos eventos e aulas práticas para mostrar um pouco disso. Não somente o direito, mas todos os cursos da área da saúde. Você entra ali no primeiro ano de faculdade já fazendo aula prática, porque justamente essa necessidade de atuação, né? A gente visualiza tudo isso como um bem extremamente necessário. Então, a nossa busca, na verdade, com o presencial, e não somente, mas o EAD também, é cada vez mais estarmos atualizados, entregando o melhor que a gente pode para os alunos. E é um momento muito bom para o EAD, em contrapartida, existe aí algumas dificuldades que a gente estava conversando aqui fora do ar, porque a oferta de cursos, né, está muito grande. O acesso, digamos assim, financeiramente falando, mas será que
é de responsabilidade? É legal? Vale a pena? Sim. O que você pode dizer a respeito disso? A gente vive uma grande luta, né, digamos assim, na educação como um todo. Eu até falava com você, né, a educação ela virou um mercado, né, onde grandes grupos eles enxergam a educação como uma simples forma de ganhar dinheiro. E faz parte da missão do Claretiano não estar nessa briga, né? Então a gente vê faculdades oferecendo cursos de graduação a um preço praticamente impossível de você operacionalizar um curso, né? E isso é muito numa visão mesmo de captação, de ter recursos e não se importar com a formação das pessoas. Então, a nossa briga constante interna e externa, ela é justamente em não se adaptar, de certa forma, a esse modelo, né? Por quê? Faz parte da nossa missão justamente essa formação humana, e isso é o que a gente não abre mão, né? A gente vê grandes grupos oferecendo cursos por 80, 70 reais, e o Claretiano a gente mantém essa estrutura por quê? Porque existe um preço para você fazer com que tudo isso aconteça, né? E se você banaliza isso, fica extremamente difícil das pessoas terem uma qualidade de ensino. Então é o que acontece muito, que a gente vê em muitos casos em que o aluno ele faz o EAD e ele é completamente abandonado, ele é esquecido, ele é jogado ali, ó, é isso aqui seu curso, pronto. Então a gente trata disso com muito cuidado, né? Talvez esse seja um diferencial aí Sim, do Claretiano, né? Exatamente. Porque não é apenas você poder colocar ali no seu currículo. Exatamente. Né? Eu tenho uma faculdade, eu tenho uma formação, mas e daí? Aquilo que eu... Será que é só pegar o diploma? Sim, exatamente. Esse é um dos diferenciais, justamente a parte de suporte ao aluno, né? A gente tem uma sala de aula virtual própria, que ela foi construída desde o início pensando no aluno. A gente tem uma facilidade, o aluno ele tem uma facilidade de contato com o coordenador de curso, com o tutor, com o professor, com outros alunos. É algo extremamente fácil para ele hoje no dia a dia. E a gente dá para o aluno todas as ferramentas para ele entender o que ele precisa estudar durante o curso, como que ele precisa se comportar ali nesse sentido da rotina acadêmica dele. Então, isso foi algo que a gente sempre prezou, e isso é algo que a gente sempre nota quando a gente aplica as pesquisas internas, que é o ponto mais citado dos alunos, né? Esse suporte contínuo, principalmente com o EAD, dos professores, tutores, coordenadores, que a gente fica muito próximo do aluno. Que tem essa dificuldade, sim, né? Sim. Existe essa dificuldade. Precisa dessa adaptação, né? Porque Exatamente. Uma coisa é o aluno que está presencial e é o aluno que está no EAD. Precisa ter essa adaptação aí das necessidades do aluno mesmo, com né, certeza. As pessoas elas criou-se uma visão do EAD em que simplesmente você entrar e pronto, né? Tá pronto o curso, você não vai precisar ter esforço. Aí, né? A gente até falava, né? O EAD ele vai precisar de uma disciplina do aluno muito forte. Porque você tem todo o apoio, você tem o coordenador, o professor, os alunos para você conversar, só que você precisa ter a sua rotina, você precisa entender que você tem o seu momento de estudo. Por mais que você não vá até a faculdade, você precisa ter essa disciplina para conseguir, né, se formar, senão você não consegue. Então, nosso papel é justamente a te ajudar cada vez mais nisso, né? E toda a estrutura física aqui que vocês têm, né? Essa estrutura no local, o aluno, mesmo ele fazendo o EAD, há necessidade dele ir até lá, dele conhecer, dele ver quais são os investimentos que são feitos ali, para que o aluno realmente valorize aquele estudo, aquele ensino, né? Afinal de contas, para se ter um espaço daquele, tem que ter muito investimento mesmo, Sim. investimento certo, né? Sim, com certeza. Hoje nós temos aí mais de 70 polos, né, no Brasil, e também temos as unidades presenciais de ensino, né, aqui em Batatais, em Rio Claro, Boa Vista, que é lá do outro lado do país, em Curitiba também. E toda a nossa estrutura de operação, isso que a gente sempre bate na tecla, ela é muito diferente, até desde o modelo de gestão dos polos de ensino à distância, até mesmo em questões de infraestrutura. Porque a gente sempre busca ter essa infraestrutura para o aluno, caso ele precise, ele tenha um local de apoio, ele tenha um ponto que ele vá e tenha uma estrutura para ele estudar, ele vai encontrar material para ele estudar. Então, isso sempre fez e sempre vai fazer parte do investimento do Claretiano, né? Porque isso está ligado direto à vida do aluno, né? Então, aqui em Batatais, nós temos o presencial, temos o EAD, e temos a estrutura onde o aluno do EAD ele pode vir aqui e utilizar. Tem a biblioteca, ele tem os espaços de convivência da instituição, que se você não conhece, fica o convite também para conhecer, que é gigante o Claretiano. E tudo isso faz parte da nossa missão dessa formação digna humana, né? Com certeza. O
Ô Breitner, fala um pouquinho aí, para as pessoas saberem do que a gente estava conversando aqui fora do ar, sobre a questão realmente de formação de professores. Sim. Como é que o Claretiano vê isso? Sim. Hoje o Claretiano é uma das maiores, na verdade, um dos maiores reconhecimentos do Claretiano é justamente pela formação de professores, né? O Claretiano, a maior parte da base de alunos de formados e pessoas que estão se formando, ela vem muito, principalmente no EAD, né, nessa formação de professores. A gente identifica que existe uma dificuldade nítida, né, tanto que o governo criou alguns programas para tentar aumentar um pouco disso, com a formação de novos professores, porque tem se perdido o interesse, né, nessa vocação, não é somente uma profissão. E a nossa estrutura como formação para isso, ela vem muito para tentar trazer justamente essa parte da formação de professores como uma alta, né? Então, toda a nossa estrutura ela é muito forte para essa formação, né? A gente tem programas especiais para quem já é da área também, ou para quem não é e está pensando em entrar na área, onde você pode se formar em 6 meses ou 1 ano, você pode ter a sua licenciatura. Quer dizer, é um emprego garantido também, né? Exatamente. Então, a nossa busca, ela sempre se renova a cada semestre por essa formação de professores que nós, enquanto claretianos, somos reconhecidos em todo o território nacional por essa formação, porque é uma base de alunos gigantesca que foi se formando durante esse tempo com a formação de professores. Eu acho isso muito importante. Como a gente está falando aí, né, desse dia tão importante que é da educação, né, o que vai ser da gente sem professores? Exatamente, né? exatamente. Então, acho que tem que haver realmente, né, uma dedicação, um direcionamento a isso, até para se incentivar, né, que os alunos aí se interessem, né, por essa área, porque... Sim. O que vai ser da gente, né? Com certeza. Mas e assim, o que se pode esperar do futuro do EAD aqui no Brasil e como o claretiano se prepara para isso? Como a gente disse, são muitas ofertas, né? De repente, cursos muito baratos, mas o que o claretiano visiona para isso? Sim. Existe um movimento do MEC, né, justamente com esse olhar para o EAD, que é para tentar visualizar, regularizar um pouco mais essa questão de ofertas de cursos, né? Porque existem instituições que simplesmente ofertam um curso sem uma mínima estrutura necessária para atender o aluno. Isso acaba prejudicando as instituições que querem realmente uma formação digna ali. Então, em Claretiano, a gente vem trabalhando sempre nessa adaptabilidade de cada vez mais conseguir oferecer o necessário e além do necessário para o aluno. Então, os nossos polos têm a infraestrutura necessária. Então, toda a nossa estrutura, enquanto instituição, ela é muito voltada para isso, né? E o MEC, existe uma movimentação do MEC para entrar com alguma regularização nesse sentido. Ainda é algo um pouco nebuloso da gente entender de fato o que irá acontecer, mas existe um movimento nesse EAD, ter uma certa presencialidade nos polos, algumas atividades que necessitem dessa infraestrutura para acontecer. É óbvio que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Porque o EAD, ele vem, né? Ele é criado na concepção justamente para você ter essa facilidade de você não precisar se locomover, de você não precisar ir até tal local. Então, existe a contrapartida disso, que é justamente você talvez ter uma presencialidade. Mas o claretiano, assim como nós iniciamos esse processo há 20 anos atrás, todo dia é uma busca para se adaptar ao que for necessário e estamos preparados para o que vier e com certeza vamos conseguir cada vez mais atender a população com ensino de qualidade. Quais são os cursos, Bright? Assim, eu sei que são muitos, né? Pelo menos alguns deles. Sim, nós temos mais de 50 opções de cursos de graduação, mais de 100 opções de cursos da pós-graduação, então são muitos cursos. Aqui na graduação, tanto para o presencial especificamente, nós temos diversos cursos na área da saúde, fisioterapia, enfermagem, educação física, terapia ocupacional, todo esse leque. Temos também os cursos na área de gestão, administração, ciências contábeis. É um leque vasto. Tem o direito também, como a gente comentou, a vinda do direito recentemente. Para a cidade foi um papel muito interessante para nós, né? Porque a gente sempre teve essa demanda aqui em Batatais e os alunos eles têm toda essa questão de viagem, tem o custo, né? A parte financeira disso, de ir para outra cidade todo dia. Tem um perigo também da estrada, né? Então nós trouxemos aí o direito para cá também, para ter esse auxílio. E os cursos EAD são vários cursos, né? Temos os cursos na área de licenciatura, música, artes visuais, letras, matemáticas, vários cursos de licenciatura. Análise e desenvolvimento de sistemas, que está muito em alta, né? Análise de dados também.
Então, fica um convite para o pessoal, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais o Claretiano também. Basta acessar o nosso site, que inclusive é uma novidade também. Hoje a gente está mudando o site, fizemos um lançamento no período da manhã, uma mudança de site, para ficar mais fácil também para vocês encontrarem. Então é só acessar lá claretiano.edu, de educação.br. Lá tem todo o portfólio de cursos. Caso tenha alguma dúvida também, só falar no WhatsApp, que é o 16 3660 1777. Lá você vai encontrar também atendentes para conseguir te auxiliar em qualquer dúvida. E dá tempo, né, Breitner? Dá tempo. Quem quiser estudar no Claretiano ainda está. Com certeza. Tá. Amanhã a gente inicia o processo, né, o vestibular para a campanha de segundo semestre. Hoje o nosso vestibular ele é online, então se você quer fazer a sua prova, seu vestibular online, você pode fazer no tempo que você quiser, na hora que você quiser, do celular, do computador, onde fica mais fácil. É um vestibular online onde a gente está trazendo a tecnologia. Então a gente tem uma inteligência artificial para fazer a correção da sua redação na hora. Então, em menos de 40 segundos ali você já tem a resposta se você já passou ou não. Tem também as formas de ingressos por nota do Enem, caso você tenha feito. Se você está numa instituição hoje, não está satisfeito, quer algo de qualidade, tem a transferência também. Caso você já seja formado, tem a segunda graduação. Temos os programas especiais para licenciatura também. Você já tem um diploma de licenciatura. Quer melhorar ainda mais esse diploma fazendo uma outra formação? Você pode se formar em até 6 meses ou 1 ano. Então, temos várias oportunidades para vocês. Basta acessar o nosso site ou falar com a gente no WhatsApp. Aqui em Batatais, fique à vontade também para conhecer a unidade. Só fazer uma visita para a gente lá. Conhecer todo o campus também da instituição. E estamos aí à disposição. E tem sempre as promoções que vocês criam. Com lá, certeza. Né, hoje a gente faz parte, né, igual a gente falou, de levar essa educação para todos. Né? Isso está muito com a nossa missão e a gente entende que, por mais que o mercado tenha muito essa discrepância de valores, né, o Claretiano ele sempre visa trabalhar com esse auxílio, né, com essas promoções, para conseguir com que o público também tenha um acesso mais facilitado. Né? Então, isso também faz parte da nossa rotina lá. Tá certo. Bom, o Breitner, a gente termina por aqui agradecendo aí essa parceria sempre, né, do Claretianos com a educadora, né, porque a gente tem aí, digamos que o mesmo intuito, né, que é levar a boa educação e a boa informação, né, para as pessoas que nos acompanham. Eu agradeço muito a sua presença e com certeza a gente vai voltar aí a falar desse assunto durante muitos programas aqui, tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Valéria, pelo convite. Obrigado a todos também. Muito obrigado e até a próxima, com certeza.